Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho no CPEC de uma forma bem diferente, né, do que nós estamos habituados, sem a interação que é tão gostoso nos congressos, né? Mas vou apresentar o nosso trabalho de uma forma breve. Então, o título desse trabalho é Desenhos das crianças sobre eletricidade para identificar circuitos que funcionam ou não, do real à representação. Então, os autores desse trabalho sou eu, Josiane, professor Paulo Raboni, que foi meu orientador na pesquisa, professor Moacir, que também é nosso colaborador. Nós somos da Unesp de Presidente Prudente, né, campus de Presidente Prudente. Então, vamos lá. Introdução. O objetivo desse trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a produção, os desenhos, a escrita feita pelos alunos do ensino fundamental, após uma aplicação de uma sequência de ensino investigativa, né, conhecida como SEI. Então, a sequência de ensino investigativa nada mais é que um conjunto de aulas sobre um determinado tópico, um determinado assunto, né? E tem sido bastante utilizada no ensino de ciências. E ela tem início, no caso, normalmente com um problema experimental, né? Ela não tem não é uma sequência engessada, não tem uma regra geral, mas normalmente a gente faz uma problematização inicial, seja ela experimental ou não, no nosso caso era experimental. Então, o desafio dos alunos era ligar uma lâmpada aos polos de uma pilha por meio de um fio. Os alunos realizaram o experimento e posteriormente analisaram o esquema. Essa pesquisa que eu venho apresentar para vocês aqui hoje, ela é o recorte de uma dissertação de mestrado. Então, foi a minha dissertação de mestrado, né, que eu apresentei, né, defendi no ano de 2019. Agora, um pouco do nosso referencial teórico, né, a importância da linguagem. Então, de acordo com Vygotsky, ele nos diz que a criança representa o seu pensamento por signos, né, seja por desenhos ou escrita. Que lá para frente nós vou estar mostrando alguns trabalhos dos alunos e vai ficar mais palpável. A escrita desenho exige uma ação de uma análise deliberada, ou seja, é algo intencional, que surge após um discurso interior, reflexão. Então, para que a criança possa sintetizar seu pensamento através da escrita ou do desenho, ela passa por todo um processo de linguagem interior, então ela tem essa introspecção até que ela consiga verbalizar os pensamentos dela. Um conceito é fruto do ato de pensar, então estabelece as ligações entre palavras e o significado. A metodologia da pesquisa. Então, essa pesquisa ela foi realizada no segundo semestre de 2017, com uma turma de quarto ano de ensino fundamental. Essa turma era composta por 26 alunos, com idades variando entre 9 e 10 anos. No caso, eu era docente dessa turma, né? Então, além de pesquisadora, eu era docente da turma. E nós elaboramos uma sequência de ensino investigativa baseada no capítulo 12 do livro de ciências, né? O livro de ciências, que é o livro didático que as crianças tinham. Então, nós pegamos o material que eles já tinham, então, o livro didático, e reestruturamos o capítulo de modo que ele adquirisse questões investigativas. O material utilizado foi para poder estar analisando o trabalho. Gravação em áudio, que foi transcrito, né? E os alunos tinham que identificar as montagens que funcionam e aquelas que não funcionam. Então, nós temos aqui os materiais utilizados pelos alunos. Então, a sala foi disposta em grupos de trabalho. Cada grupo recebeu um kit. Então, o kit continha uma lâmpada, essa lâmpada pequenininha, conhecida como lâmpada pingo d'água, né? Um fio de cobre de aproximadamente uns 10 centímetros
e uma lâmpada. Uma pilha. Então, tanto a lâmpada como a pilha eram de 1,5 V. E aqui eu trago um pouco dos resultados, né? Então, o desenho feito pelos alunos. Então, ao final do trabalho, né, da problematização experimental, nós temos um momento em que é aberto o diálogo na turma, no grande grupo. Então, os alunos expõem o que eles fizeram, como que eles conseguiram solucionar o problema. E depois tem a síntese individual por cada aluno. Então, a gente pediu para que eles relatassem o que deu certo, ou seja, onde eles obtiveram êxito e a lâmpada acendeu, e o que deu errado. Por que será que essa lâmpada não acendeu? Então, a gente percebe aí, né, embora esteja num tamanho reduzido para que eu possa trazer aqui para vocês e dar uma visão geral, e as crianças são bem detalhistas, né? Eles costumam colocar esses raios irradiando da lâmpada para mostrar quando ela acende, né? Quando eles conseguiram que ela acendesse. A gente vê a montagem, aí a gente vê o fio formando o circuito, né? O caminho metálico. A gente percebe também no segundo desenho, na linha de cima, os pontos de interrogação em torno da lâmpada, né? Então, assim, por que será que aquela montagem não deu certo? E um pouco dos resultados através das falas dos alunos, né? Não vou ler todos aqui, mas é interessante porque eles registraram com o desenho e também com a escrita. Então, montagem que deu certo, montagem que não deu certo. E é interessante que a gente vê como os alunos colocam a linguagem cotidiana, vão empregando a linguagem cotidiana para se referir, por exemplo, às partes da pilha. Em outros momentos, conseguem utilizar alguns termos científicos, alguns alunos mesclam um pouco das duas terminologias. Então, por exemplo, a primeira aluna coloca aí, como eu consegui? Eu conectei na parte de baixo e conectei na parte cinza. E coloquei na bateria e a luz acendeu. A bateria, no caso, é a pilha, né? Então, ela está mostrando aí que ela utilizou o cabinho. Então, ela montou um circuito ali, acoplado com a lâmpada, para que eu acendesse. E aqui depois ela fala o que não deu certo. Então, se você colocar na parte de baixo e você colocar na parte da luz, então ela está se referindo à parte do bulbo, né? A parte de vidro da lâmpada. Não vai funcionar, porque você precisa ir de um caminho metálico por onde passa a energia. A aluna Vitória, que também ela fala que colocou 2 lâmpadas, né? Então, assim, à medida que eles foram se apropriando da experiência, né, do que eles tinham ali experimentalmente, aí eles começaram a inventar, né? Então, começaram a tentar com 2 lâmpadas e a fazer diferente, tomar propriedade daquilo. E agora as considerações finais. Então, a atividade investigativa ela envolve o aluno. A gente tem aí uma participação bem ativa, principalmente daqueles alunos que muitas vezes nas aulas tradicionais não participam. Esse tipo de trabalho estimula os alunos a arriscarem, né? A princípio timidamente, mas depois eles vão aumentando a participação. Na produção escrita, né, a gente percebe também que as ideias ficam fervilhando, né? Então, às vezes, muitas vezes conseguem se expressar mais oralmente do que através da escrita, mas eles vão começando a sistematizar essas relações. Então, a compreensão de um problema passa pela percepção das relações entre os elementos, né? Então, a parte pontuda ou biquinho, né? As crianças usam essa terminologia aí, essa linguagem cotidiana, a princípio, para identificar o polo positivo da pilha. Quando eles falam parte rasa, eles estão se referindo ao polo negativo, né? Dentre outras coisas. Nós percebemos que ao final do trabalho, essa linguagem também já tinha evoluído por boa parte dos alunos, né? Já estavam usando as terminologias já científicas, né? O aluno estabelece relações de causalidade, né? Que são as relações de causa e efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, começam a fazer inferências, a ver que toda ação tem uma reação.
E, finalmente, como defende Vygotsky, o ensino precede ao desenvolvimento. Então, o aluno não precisa estar com estruturas psicológicas, por exemplo, totalmente pronto para que ele possa aprender. O ensino precede o desenvolvimento. Então, daí a importância da instrução escolar, do ensino deliberado, do ato intencional de estar ensinando. Porque o erro ensina o aluno e muito. As referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada. Meu e-mail está aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, ou seja, para trocar ideias, tá bom? Eu agradeço a todos.